Bom dia, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de filosofia falando sobre ética e hoje nós vamos falar sobre responsabilidade social. Então, nós vimos o que é a ética, né, que tem a ver com a nossa ação no mundo. E nós vimos também a ética nos tempos de pandemia, a importância da ética nos tempos de pandemia, né, para assegurar os nossos direitos humanos, o direito de viver, o direito à nossa saúde, o direito à educação. E a aula passada trouxe essa questão dos direitos humanos, trazendo uma reflexão, né? Será que todo mundo está tendo a mesma qualidade de ensino com esse distanciamento social, né? E daí trouxe para vocês essa questão de que nem todos no nosso país têm acesso à internet, nem todos têm acesso aos aparelhos celulares, aos computadores, às tecnologias, né? E que ficam então prejudicados nesse período de pandemia, mas que outras medidas estão sendo tomadas pelas escolas, como eles imprimem as atividades e mandam para as famílias. Mas eu trouxe essa reflexão para a gente pensar no grau da desigualdade social do nosso país, que nem todos têm o acesso à internet, que é algo tão natural, comum nos dias de hoje, né? E fora isso, né, tem pessoas que não têm nem acesso a tratamento de esgoto, a tratamento de água, né, e agora com essa crise climática que nós estamos passando, que muitas pessoas estão mesmo, né, passando com essa necessidade da falta de água, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Hoje a nossa aula vai ser sobre responsabilidade social. Então, faz tempo que a gente está trabalhando essa questão de que nós não somos indivíduos isolados no mundo, nós não estamos sozinhos no mundo, né? Por mais que às vezes a gente possa se sentir sozinho, nós não estamos sozinhos. Nós vivemos em sociedade, nós dependemos um dos outros, por mais que a gente possa achar que a gente não dependa um dos outros, mas a gente depende sim na alimentação, na vestimenta, nas nossas casas, né? Na nossa educação, na nossa saúde, a gente precisa de várias profissões, do lixeiro, né? Para a gente sobreviver, para a gente estar aí no mundo. Então, a responsabilidade social, ela não envolve somente a responsabilidade que a gente tem que ter conosco mesmo. E nem somente a responsabilidade que a gente tem que ter no convívio da sociedade com o outro, mas também a responsabilidade que a gente tem que ter com o nosso lar em comum. E qual é o nosso lar em comum? Qual é a nossa casa em comum que todos nós habitamos? O planeta Terra, né? Então, o planeta Terra é o nosso grande lar. Então, como que a gente pode ser responsável por nós, pelo outro e pelo planeta, pela sociedade e pelo planeta que a gente vive? Da gente, a gente pode cuidar em tempos de pandemia, né? Qual é a nossa responsabilidade em relação aos tempos de pandemia? Com a gente é cuidando da nossa saúde, que é se alimentando bem, com coisas saudáveis, dormindo bem, que são coisas que aumentam a nossa imunidade e ajuda a gente não ficar suscetível, por exemplo, ao vírus, né? Também a responsabilidade com o outro, com o distanciamento social, com o uso de máscaras, né? E o distanciamento de 1,5 m. E a responsabilidade com o planeta? Bom, todos nós aqui, acredito que todos nós, com a pandemia, nós percebemos que nós temos um monte de coisa da nossa casa que a gente não precisa, que antes a gente não dava muita atenção a isso, né? Mas será que a gente precisa do tanto de roupa que a gente tem, do tanto de sapato que tem, do tanto de coisas que a gente tem na nossa casa? Ficando em casa quase 1 ano e 7 meses nós estamos, né, quietinhos dentro de casa, nós podemos perceber assim, nossa, será que a gente precisa de tudo isso? Será que eu preciso de tudo isso para viver? Então a gente vive numa sociedade do consumo que fala para sempre a gente consumir, sempre a gente comprar. Mas será que a gente precisa comprar tudo isso? Será que a gente precisa de tudo isso para viver? Outra coisa, né? Nos tempos de pandemia, o que a gente pôde perceber? Que essa parada,
esse isolamento social, esse distanciamento social, o ficar em casa, né, nos trouxe muitas reflexões sobre as nossas ações no mundo, na ideia dessa coisa do consumo também, da gente, será que a gente precisa de tudo isso? E também a gente viu o planeta Terra respirar, né? Então a gente viu assim, o índice de poluição diminuindo em muitas cidades, principalmente cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, muitos rios sendo limpos, né, se regenerando, golfinhos aparecendo, peixes, entre outros animais, né? A gente teve muitas notícias nos informando sobre essa regeneração da Terra, nessa limpeza que a Terra estava tendo em relação à poluição, né? Porque a gente parou de consumir tantas coisas que não tem necessidade de consumir e também não usamos tanto carros, meios de transporte, né, ônibus, entre outros, que deu uma pausa, então, fazendo com que a Terra tenha esse suspiro, né? Mas, por outro lado, a gente teve também aqui no Brasil, recentemente, agora está tendo ainda, essa questão das queimadas, né? Que está trazendo para a gente uma sensação de um calor maior, a falta de água em muitos lugares, né? Que isso já era algo que acontecia e que agora tem se intensificado. Então, e aonde que fica a nossa ação no mundo, né? Onde que fica a nossa responsabilidade nisso tudo? Bom, primeiro, a nossa alimentação, né? Ela precisa ser uma alimentação saudável. De onde está vindo esses produtos que a gente está consumindo? Qual que é a responsabilidade dessas empresas que a gente consome com o meio ambiente, né? O excesso de plástico, o excesso de embalagem, será que a gente precisa de tudo isso, né? A questão também do reutilizar as coisas, de reciclar. Na nossa cidade tem reciclagem, né? Então, tudo isso são formas que a gente tem de responsabilidade de estar no mundo, cuidando da gente, cuidando do outro, cuidando do nosso planeta, consumindo menos, né? E consumindo coisas de qualidade, coisas saudáveis que vão fazer bem pra gente, né? A gente pensar sempre de onde que tá vindo as coisas que a gente tá comprando, utilizando e se é realmente necessário, né? Consumir, comprar determinadas coisas, né? Então, a responsabilidade social é uma responsabilidade com tudo, né? Com a sociedade, com o meio ambiente, com a gente mesmo, com o outro, né? E aí fica essa questão de você, né? Como que tá aí essas questões? O que que a gente pode fazer na nossa casa, né? Separando lixo, por exemplo, material reciclado do material orgânico, né? Consumindo menos, reaproveitando as coisas, consumindo menos água, economizando na energia, né? E não é uma questão do financeiro, é uma questão do meio ambiente, né? Então é isso, queridos. Daremos continuidade depois a esse assunto na aula que vem, que esse assunto me lembrou muito um período que é um período chamado de helenismo, que a gente vai tratar da aula que vem, tá bom? Um beijo, fiquem em paz, fiquem bem, com muita saúde, imunidade lá para cima, se alimentando bem, consumindo menos, pensando na natureza, para a gente ter um planeta muito saudável para a gente viver, né? Então, um beijão e até mais!